Hello, terceiro ano, how are you? Olha só, na nossa English Class de hoje, nós vamos ver um assunto novo. Novo, mais ou menos, né? Porque, na verdade, a gente está em contato com esse assunto o tempo todo, desde que a gente aprendeu a ler. Sabe por quê? A gente vai falar de Topic Sentence. Vocês não sabem o que é? Espera aí que eu já vou explicar. Deixa eu tirar o meu rostinho daqui para quem quiser ler o slide, ok? Prontinho. Olha só, vocês já repararam que quando a gente vai ler um texto, a gente começa pelo parágrafo, certo? A gente tem um título, que foi o assunto de uma aula nossa de escrita, de writing, e depois a gente tem o início do parágrafo, que sempre começa afastado da margem. Quando a gente começa a ler o parágrafo, sempre dentro desse parágrafo tem uma frase que é o principal assunto, é a ideia principal de todo o parágrafo. Não entenderam? Olha só, gente, geralmente essa frase vem na primeira linha do parágrafo. Mas não é sempre que isso acontece. O que importa é que essa frase contenha a ideia principal, ou seja, do que aquele parágrafo está falando. Essa frase é que se chama topic sentence. O topic sentence é a frase com a ideia principal do parágrafo que a gente vai ler. Olha só, gente, é muito mais fácil identificar o topic sentence depois de ler o texto todo. Ou, no caso que a gente está falando, o parágrafo todo. Por quê? Porque depois de ler tudo, a gente vai saber sobre o que aquele parágrafo está falando. Depois, é só identificar a frase que contém a ideia principal desse parágrafo. Essa frase que é a topic sentence. Vocês ainda não entenderam? Ainda está na dúvida do que uma topic sentence é? Olha só, gente, eu já havia falado para vocês que sentence é frase em inglês. Topic sentence, imagina assim, que é aquela frase top, é aquela frase que vai resumir o assunto do parágrafo. Ainda tá difícil? Pega um English book que vocês vão ver que é muito, muito fácil. Vamos lá. Na página 52 é a página que vai trazer para a gente esse assunto da topic sentence. E bem no início está escrito aí que a topic sentence é a ideia principal de um parágrafo. Olha só, aí no livro tem um parágrafo de um menino, Aaron Michaels, e ele escreveu sobre o animal favorito dele. Vamos ouvir um pouquinho sobre esse parágrafo? A teacher vai ler junto com vocês, ok? Primeiro, eu vou ler só o parágrafo, começando do título, vou deixar as informações para depois, ok? Eu vou ler direto o parágrafo, depois a gente vai analisando cada pedacinho. Vamos lá. My favorite pet, by Aaron Michaels. My favorite pet is my snake, Cornwall. He is a corn snake. He is 50 centimeters long, and he is red and white. I feed him one small mouse every week. He is friendly. He does not bite people. Some people don't like snakes, but snakes can make good pets. Olha só, gente, é um parágrafo simples que o Aaron Michael escreveu sobre o seu bichinho de estimação. O bichinho de estimação dele é uma snake, uma cobra. E aí ele vai falando sobre a cobra dele, que se chama Cornwall. Vamos agora analisar o parágrafo. Bem aqui, onde eu circulei em vermelho, a gente viu sobre isso na nossa última aula de writing, de escrita. Esse daí é o title, é o título. Um texto, um parágrafo tem que ter título. Depois, para começar o parágrafo, vocês sabem,
afastadinho da margem, a gente escreve uma frase dando a ideia geral, dando a ideia principal sobre o que a gente vai escrever. Olha só, isso é uma topic sentence. Vamos observar a topic sentence que o Aaron fez. My favorite pet is my snake, Cornwall. Então, ele já deu a informação sobre o que ele vai falar nesse parágrafo. O bichinho de estimação favorito dele é cobra. Ele fala, meu bichinho de estimação favorito é minha cobra, Cornwall. Então, a gente já sabe que no restante do parágrafo, ele vai escrever sobre o bichinho de estimação dele, que é uma cobra e que se chama Cornwall. No restante do parágrafo, ele continua descrevendo a Cornwall, o que ele faz, como é que ela come. Mas o que a gente precisa prestar atenção aqui, que nessa frase ele está dizendo sobre o que ele vai falar no parágrafo inteiro. Ou seja, essa frase aí destacada é a topic sentence. A topic sentence é a frase com a ideia principal do parágrafo. Depois ele continua falando. He is a cord snake, que é um tipo de cobra. E ele continua falando. He is 50 centimeters long, que ela tem 50 centímetros de comprimento. And he is red and white. Ele vai descrevendo a cobra, dizendo que ela é vermelha e branca. E aí ele fala, I feed him one small mouse every week. Ele fala que ele alimenta a cobrinha dele, que se chama Cornwall, com um rato pequeno, ou seja, um camundonguinho, uma vez por semana. Nem eu sabia que cobra comia uma vez por semana. Olha só, ele ainda continua falando da cobra. He is friendly. Ele é amigável. He does not bite people. Ele não morde, bite é morder pessoas. Some people don't like snakes. Algumas pessoas não gostam de cobra. Uma dessas pessoas sou eu. But snakes can make good pets. Mas cobras podem ser bons bichinhos de estimação. Então, olha só, gente, nesse parágrafo pequeno, o Aaron falou do bichinho de estimação dele. Só que a gente precisa prestar atenção nessa frase aí em destaque. My favorite pet is my snake, Cornwall. Essa é a topic sentence. Aí na topic sentence, ele falando, meu bichinho de estimação favorito é minha cobra, Cornwall. Aí que a gente vê a ideia do parágrafo. Já está dando tudo resumindo a ideia principal sobre o que vai ser falado no parágrafo. Vamos continuar. Na número 17, bem embaixo do parágrafo que a gente acabou de ler, tem aí uma coluna com títulos e a segunda coluna com topic sentences. Isso para vocês verem como é fácil descobrir uma topic sentence e relacioná-la ao título. A gente vai ter que ligar cada título à topic sentence. Olha só, o título, title número 1. A Day at the Zoo. Um dia no zoológico. A Day at the Zoo. Ok? O segundo título, My Mother's Job. My Mother's Job. O emprego da minha mãe. Reparem como a gente estudou na última aula sobre writing. A palavrinha, as palavras principais do título estão com letras maiúsculas, ok? 3. My favorite class. Minha aula favorita. 4. After school jobs. Empregos, trabalhos no turno depois da escola. 5. Our pets. Nossos bichinhos de estimação. Agora, vamos ver a topic sentence, todas elas, para ver com qual topic sentence pertence ao título referente. Letra A, letter A. My sister and I have many pets at home. Minha irmã e eu temos muitos bichinhos de estimação em casa. B. My favorite time of day at school is art class.
Minha hora favorita do dia na escola é a aula de arte. C. I have many jobs to do at home after school. Eu tenho muito trabalho para fazer em casa depois da escola. D. Agora eu vou tirar meu reixinho daqui, que agora está atrapalhando aqui embaixo. Voltei ele aqui para cima. Pronto. Letter D. My mother is a chef at an Italian restaurant. Minha mãe é uma chefe de cozinha num restaurante italiano. E. When I go to the zoo, I spend the whole day there. Quando eu vou ao zoológico, eu passo o dia inteiro lá. Então, vamos relacionar os títulos, os titles, com as topic sentences. Onde pertence, qual é a topic sentence do título número 1? A day at the zoo. Um dia no zoológico. Qual é a topic sentence que está falando, dando a ideia de um dia no zoológico? Já sabem, né? É a letra E. When I go to the zoo, I spend the whole day there. 2. My mother's job. Qual é a topic sentence que tem a ideia principal desse título aí, do trabalho da minha mãe? E aí? Já acharam? Já fizeram? Muito bem, vamos ligar o 2 na letra D. My mother is a chef at an Italian restaurant. 3. My favorite class. Minha aula favorita. Qual é a topic sentence que tem a ver, tem relação com esse title? Seja a aula favorita de vocês também. Na número 3, a gente vai ligar lá na B. My favorite time of day at school is art class. Aula de arte. Quem aí tá com saudade da aula da tia Paula? 4. After school jobs. Aquele trabalho que a gente tem que fazer depois da escola. Qual é a topic sentence que está relacionada a isso? Ainda falta a letra A e a letra C. Já fizeram? Olha só, gente. Só pode ser a letra C. I have many jobs to do at home after school. Por último, our pets é o title. E a topic sentence? Na letra A. My sister and I have many pets at home. Viu como é fácil, gente? Depois do título, então, fica mais fácil ainda. A topic sentence sempre é a frase que dá a ideia principal do que vai ser lido no parágrafo. Fica até mais fácil de escrever o parágrafo quando a gente faz a topic sentence. Começa pela topic sentence, fala do que você vai falar, dizer naquele parágrafo e depois do ponto é só deixar a criatividade rolar solta. Gente, na número 18, olha aí, o que é para fazer? Eu vou explicar. What is your favorite animal? Write a title and a topic sentence. Aí está perguntando qual é o seu animal favorito. É para vocês fazerem um título e uma topic sentence. Não é para fazer o parágrafo inteiro. É só para fazer o título e a topic sentence, ok? Por isso só tem 2 linhas. Só que, com um pedido especial, eu vou pedir para vocês fazerem a número 18 lá no Google Forms. A teacher já preparou o Google Forms com uma questão e a segunda questão é essa daí. Ou seja, não precisa escrever no livro novinho de vocês. Pode fazer lá pelo Google Forms, porque fica mais fácil de eu corrigir e saber se vocês entenderam tudinho de topic sentence. Ó, tô mandando meus best wishes. Muito, muito, muito tudo de melhor para vocês, tá bom, gente? Thank you, bye bye.